dos governos municipais eleitos é tema do ODS em pauta. 10 novos cursos de curta duração integram o catálogo do Nintertech. No J1 Entrevista dessa semana, Novembro Azul alerta para a prevenção do câncer de próstata. E o programa Café e Conhecimento aborda a violência de gênero. O programa de iniciação científica da Uninter transforma a vida de estudantes. Papo Castiço recebe jornalista da TV Record no Paraná. Júri literário é preparatório para futuros advogados. Essas e outras informações você confere agora no Jornal Uninter. Olá, sejam bem-vindos para mais uma edição do Jornal Uninter. Olá, sejam todos bem-vindos. A Unintertech integrou 10 novos cursos de curta duração ao seu catálogo, sendo 7 profissionalizantes e 3 cursos técnicos, todos ofertados a nível nacional. Dentre os novos cursos profissionalizantes estão Design de Interfaces Digitais, Desenvolvimento de Aplicativos Mobile, Gestão de Sistemas e Processos, além dos cursos de Programação e Desenvolvimento de Software. Os novos cursos estão voltados para estudantes acima dos 14 anos. Mais informações no site Uninter Notícias. A iniciação científica é um processo fundamental na vida acadêmica, especialmente no ensino superior. Além de estimular a busca por respostas, a pesquisa também transforma vidas. A reportagem é de Adriane Vasconcelos. O elevado número de produção científica aqui da Uninter é resultado do forte interesse dos alunos e do compromisso coletivo dos professores em incentivar e promover a pesquisa. Esse impacto dá diretamente da formação dele para o mercado de trabalho. E também a gente tem relatos nesse sentido, né, de que os alunos que estão ali engajados na formação científica também, eles são melhor qualificados para estar nos seus postos de trabalho. Sempre fui apaixonada pelos espaços de museus. E aí a professora falou, vamos escrever sobre museu, sobre educação dentro de museu. Teve vários conceitos assim que eu aprendi fazendo esse trabalho, que foi o conceito de memória coletiva, de diversos pensadores que eu nunca nem tinha visto na vida, assim, ó. E a professora Deise fez assim, ó. Tá aqui todos os autores que você vai precisar para esse momento que você leva para a vida. E de fato a gente carrega com a gente isso para a vida. Eu acho que a importância da iniciação científica é essa, que vai além do profissional. Tipo, você vai usar para sua vida profissional, isso é óbvio, mas ele marca você para além, sabe? A Uninter possui 718 alunos participantes do programa de iniciação científica, sendo 595 voluntários e 123 alunos com bolsas. O programa conta ainda com o envolvimento de 282 professores. Ao participar dos projetos de pesquisa, os estudantes desenvolvem competências úteis dentro e fora do espaço acadêmico. Eu estou participando já do grupo de pesquisa desde o início de 2023, então já estou no meu segundo ano participando do grupo, e a gente trabalha basicamente com dengue. Então, a gente escolhe alguns municípios para estudar e a gente utiliza os dados do DataSUS para analisar. E a gente acabou participando de um congresso internacional, onde a gente publicou os resultados, uma parte, né, dos resultados da nossa pesquisa. E participar de eventos internacionais, eu acho que é muito legal, porque tu acaba tendo esse contato, né, com outras pessoas, outras instituições. Eu tinha um interesse muito grande para trabalhar com cânceres, né? Por motivos pessoais, assim, eu acabei observando algumas relações, né, de espaço, tempo e os casos de câncer. E aí eu vi que a Uninter tinha esse programa de iniciação científica, e então eu busquei, né, um tutor, e no caso foi a professora Larissa Varnavin, né, que me deu a chance, então, de estar falando sobre o tema. Os trabalhos desenvolvidos pelos professores e estudantes da Uninter têm se destacado em eventos científicos e premiações da área. É o caso do projeto Monitoramento da Pesquisa Aplicada em Jornalismo no Brasil. Nós temos um grupo de pesquisa que está certificado pelo CNPq desde 2015 e dentro desse grupo participam vários professores com os seus projetos
e com alunos de iniciação científica que participam ou de forma voluntária ou como bolsistas. E o resultado dessa produção toda aparece em congressos, eventos, revistas científicas, nos anais de eventos que também são publicados, né, com trabalhos desses alunos, e muitos desses alunos que depois partem para um mestrado ou para doutorado, depois vão seguir a carreira acadêmica também. O projeto de tecnologia e formação, né, comunicação na formação de jornalismo, ele tem estudado a pesquisa aplicada em jornalismo no Brasil, tem feito um mapeamento de trabalhos em pesquisa aplicada, inclusive o fruto, né, dessa pesquisa é o Opajó, a plataforma Opajó, que ganhou atualmente o prêmio Adelmo Genro Filho, na categoria de pesquisa aplicada. Então, a gente faz esse mapeamento desses tipos de pesquisa, faz um levantamento anualmente e estamos aí, né? O projeto está a todo vapor. O Novembro Azul é uma campanha mundial de conscientização sobre a saúde do homem e a prevenção do câncer de próstata. O objetivo é alertar para a importância do diagnóstico precoce desse tipo de câncer, o quarto mais frequente no mundo e o segundo mais comum entre os brasileiros. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, para o triênio de 2023-2025, a estimativa de câncer de próstata é de quase 72 mil novos casos a cada ano no Brasil, um aumento de 8,5% comparado à estimativa anterior. O principal fator de risco é a idade, pois a incidência e a mortalidade aumentam significativamente após os 50 anos. Outro dado muito importante é que homens demoram para buscar o diagnóstico e dar início ao tratamento. Segundo o Radar do Câncer, quase 54% dos casos positivos iniciam o tratamento no estágio avançado. E para falar mais sobre a importância da prevenção e diagnóstico do câncer de próstata, recebemos no J1 Entrevista especialistas da área. Estão aqui conosco o médico infectologista Dr. Pablo Sebastian Velho e o professor da Uninter, Márcio Luiz da Silva, que é enfermeiro, mestre e especialista em enfermagem do trabalho e vigilância em saúde. Sejam bem-vindos, professores. Dr. Pablo, novamente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E nós vimos que os dados sobre a incidência do câncer de próstata, eles são alarmantes. E a pergunta que eu queria fazer para você é como é feito o diagnóstico da doença e por que é importante realizar esse diagnóstico de forma precoce? Obrigado pela pergunta, Gabriel. É extremamente importante que a gente reconheça o Novembro Azul como um momento especial de cuidado da saúde do homem. E a gente fala isso porque nós reconhecemos que os homens têm uma dificuldade maior em fazer as ações voltadas ao seu cuidado em saúde, especialmente quando a gente fala em promoção e prevenção à saúde. Quando a gente fala de uma doença maligna, nós estamos falando aí do câncer de próstata, especialmente no Novembro Azul, nós estamos falando de uma doença que no seu quadro inicial ela é silenciosa. Então é muito importante que esse homem ele já faça o seu acompanhamento em saúde, porque alguns fatores de risco estão aumentados com a chance de acontecer esse câncer de próstata. Por exemplo, o aumento do peso, o uso do cigarro e especialmente a história familiar do câncer de próstata. Então, esses indivíduos, especialmente, eles devem já estar em acompanhamento por sua ocorrência acontecer mais cedo. A gente sabe que a chance do câncer de próstata aumenta muito com o passar da idade. Mais de 90% dos casos, eles são diagnosticados a partir dos 55 anos de idade. Mas é importante que desde cedo esses cuidados de saúde sejam acompanhados. A gente sabe que o câncer de próstata ele acaba acontecendo envolvendo a uretra do homem e por isso os sinais e sintomas urinários é que são mais predominantes. Então começa uma dificuldade de jato, uma dificuldade de conter a urina, a gente chama isso de uma urgência miccional, e até uma dor pélvica. Mas esses sinais e sintomas normalmente já falam a favor de um avanço dessa doença. Então por isso que é tão importante esse acompanhamento desde cedo. E a gente sabe que a partir daí os exames indicados serão adotados. O tão temido toque retal, que é uma preocupação muito grande para os homens e que muitas vezes os afasta do serviço de saúde, ele não é normalmente o método diagnóstico inicial, mas ele serve como um auxiliar ao longo do exame físico, enquanto o médico está fazendo essa análise, para fazer a identificação de algum nódulo. Posteriormente, exames de laboratório serão executados, especialmente o PSA,
que é o antígeno prostático, que no seu aumento denota algum processo de inflamação, não necessariamente já o diagnóstico de câncer. E, por fim, a forma que nós chamamos de padrão ouro, que é a forma mais eficiente de fazer esse diagnóstico, vai se dar realmente através da biópsia. A biópsia vai fazer a coleta desse material prostático e, a partir da análise no laboratório, então, se identifica se existe a presença de células malignas, para então a gente poder realmente fazer o diagnóstico desse câncer de próstata. Professor? Muito interessante saber tantas as formas com que você pode ver de sintomas, como os exames para serem realizados. Mas como o professor Pablo falou, normalmente os homens não vão realizar os exames precoces. Professor Márcio, por que você acha que isso acontece? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. O professor Paulo também está aqui conosco. Um dos grandes problemas quando nós falamos ali sobre a saúde do homem, principalmente o câncer de próstata, está relacionado à estigmatização. O homem ele se sente um ser altamente invulnerável, não pode adoecer, e tem aquela famosa ideia, se procurar acha, então ele não trabalha, como o professor falou, sobre a prevenção e a promoção da saúde, e que no tanto, principalmente no Novembro Azul, que a gente tem tanto mês, né, que é comemorado aí a saúde do homem, mas também nós trabalhamos no novembro o mês relacionado ao diabetes, que é uma doença crônica que também pode interferir e impactar aí dentro da saúde do homem. Eu tive o prazer de coordenar um dos programas dentro da atenção básica, que é a saúde do homem, no município de Porto Seguro, na Bahia, por alguns anos, e estive à frente desse grande evento aí, que é o mês de novembro, mas uma coisa me intrigava muito, porque só no mês de novembro que nós tínhamos os homens ali nas unidades de saúde, quando a gente ofertava, estendia o horário ali, para que a gente sabe que o horário convencional, o homem ele não está na unidade de saúde. Nós, profissionais da saúde, a gente visualiza muito o paciente idoso, e muito as mulheres que têm essa preocupação com a sua saúde. O homem que está naquele período de trabalhar a prevenção e a promoção da saúde não está. No Novembro Azul, obviamente, é um mês importante, é um mês de conscientização e muito mais do que fazer o rastreamento, é trabalhar e captar esses homens de entender a necessidade dos exames precoces, né? E tem essa grande estigmatização, principalmente quando envolve aí, né, tem que fazer o toque, como o professor falou, ele vai ser algo que vai acontecer dentro de um processo. Inicialmente ele vai fazer os exames, vai fazer o PSA, né, que é o total e o livre, e aí a partir daí ter o acompanhamento. E ali uma coisa que eu achava bem interessante, quando esses homens iam para fazer as ações, passava pelo atendimento com um especialista, com um urologista, e saíam chateado, mas ele nem fez o toque, vinha aqui para isso, pediu o exame. De entender que o toque é algo secundário, que o PSA ele precisa ser analisado, se tiver uma alteração que não vem de imediato, é feito novamente uma investigação para que a gente possa realmente ter um direcionamento, porque você dá um diagnóstico de um câncer ou sinalizar que aquele paciente com câncer, isso tem um impacto muito grande, que muitas das vezes, ao invés de acolher da maneira devida, esse homem ele pode se afastar, ele pode assustar. Então, o processo ele é um processo sério, é um processo que envolve todos os aspectos que foram falados, mas o grande problema está relacionado à estigmatização. Perfeito. E, doutor Pablo, a gente viu que o homem realmente ele tem a dificuldade para fazer o exame. Mas ele foi lá, fez o exame e foi diagnosticado com o câncer. Como que é o tratamento e quais são as chances de cura? A partir do momento em que se fez realmente o diagnóstico a partir dessa biópsia, ou seja, nós temos os exames conclusivos de que se trata de uma neoplasia da próstata, é importante fazer o segundo passo que chama estadiamento. O estadiamento, ele avalia o grau de comprometimento de outros sistemas além da próstata em função desse câncer que foi diagnosticado. Como nós sabemos, os cânceres eles podem evoluir com metástases, que são lesões à distância do órgão inicial que foi acometido. Então, além dessa investigação da próstata, que a gente vai chamar de sítio primário, outros sistemas do organismo precisam ser adequadamente avaliados. A partir dessa avaliação, existem hoje disponíveis diversos tratamentos para esse tipo de câncer. Então, a gente pode falar da cirurgia, onde vai ser removida tanto a glândula prostática, como alguns linfonodos regionais, aquilo que estiver de fato comprometido ou com suspeição de comprometimento em relação a essa doença. Pode-se abordar com radioterapia,
A radioterapia ela consegue também, de uma maneira eficaz, reduzir o volume dos tumores e dessa forma conseguir, muitas vezes, auxiliar no processo de tratamento, inclusive pré-cirúrgico, ou também nós podemos falar aí de um tratamento que é hormonal. Como nós temos uma relação importante do câncer de próstata com a testosterona, existem situações em que a gente consegue reduzir a circulação desse hormônio, seja por um procedimento químico ou também cirúrgico, de maneira que a gente reduz o estímulo para a proliferação dessas células malignas. Então, de novo, de acordo com o estadiamento, de acordo com o quadro que esse paciente se encontra em relação à sua saúde total frente a essa doença, é que vai ser determinado aí o melhor tratamento. Professor, e eu queria que você explicasse também quais políticas públicas que existem e ou que podem ser implementadas voltadas à saúde do homem. Bom, como meu colega professor ele trouxe aí, né, nós temos essa necessidade de trazer o homem para dentro das unidades de saúde. E quando a gente fala disso, quando a gente fala em políticas de saúde, a gente vê que o homem ele está abarcado em todas as linhas de cuidado. Né? O professor trouxe a questão do diabetes, que é essencial, a gente tem uma deficiência muito grande de diagnóstico de diabetes na nossa população, mas também a hipertensão. E a hipertensão, as doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de mortalidade dos homens nessa mesma faixa etária. A gente não tem as neoplasias como sendo a principal causa de mortalidade. Então é importante que esses homens eles sejam acolhidos adequadamente nas suas unidades de saúde para que eles tenham esse cuidado longitudinal, de modo que a gente tenha o conhecimento da saúde desses homens dentro das suas particularidades, e não exclusivamente para o encontro de uma neoplasia. Né? Porque como o professor trouxe, isso é extremamente assustador e muitas vezes é o que afasta realmente o paciente do nosso consultório ou da nossa unidade básica de saúde. Então é importante que, diante de todas as ferramentas, todas as estratégias que a saúde da família ela consegue abarcar, que ela traga essa aproximação do homem para dentro da unidade de saúde. E a gente começa com uma atitude muito simples, que é a vacinação. Né? Nós estamos falando aqui de uma das doenças que atinge a sexualidade do homem, mas existem outras, como a hepatite B e o HPV, por exemplo, que são doenças preveníveis por vacina e que são doenças sexualmente transmissíveis, e que a gente percebe que a taxa de vacinação das mulheres é sempre superior à dos homens. Então a gente precisa, desde o começo, né, desde os primeiros passos, trazer esse homem para dentro da unidade de saúde para que ele pertença a esse grupo de linhas de cuidado, e aí sim ele vai estar integrado às políticas públicas de saúde, não somente aquelas voltadas à neoplasia, mas sim desde a prevenção e promoção à saúde até aquelas outras que forem diagnosticadas como as mais comuns, que são a hipertensão e o diabetes. Perfeito, professor. Muito obrigado. E além das políticas públicas, a busca ativa por uma vida saudável, com uma alimentação equilibrada e a prática de atividades físicas são muito importantes. Você poderia explicar, por gentileza, professor, como que é relacionada essa prática de vida saudável com os cuidados? Sim. Então, nós estamos falando, né, não só falando do câncer de próstata especificamente, mas associamos aqui, né, como o professor Paldoni já trouxe, a questão do sedentarismo, das doenças crônicas, que elas também contribuem para o aparecimento, agravamento, né, do câncer de próstata. Então, nós precisamos, ao trazer esses homens, ao trabalhar a prevenção e a promoção, de ter toda essa linha de cuidado que foi citada, né, pelo professor. Né? Precisamos ver o homem na sua essência, né, nas suas vulnerabilidades. Cada indivíduo ele possui a sua suscetibilidade, a sua individualidade. Aí nós temos os fatores que nós podemos chamar de fatores modificáveis, aqueles que nós conseguimos, junto com aquele paciente, fazer alguma alteração, que é na dieta, quer melhorar a qualidade de vida, na prática de exercícios físicos, porque nós temos aqueles que não são modificáveis, que são os fatores genéticos, né, que está associado ali a essas questões aí que também tem uma influência muito grande no aparecimento ali do câncer de próstata, e são pacientes que, ao a gente conseguir fazer essa busca ativa e trazer esses pacientes, nós conseguimos fazer um atendimento dentro da longitudinalidade da assistência, né? É o que preconiza a atenção primária em saúde, e é atender esses homens todas as suas esferas, e a partir daí ofertar uma qualidade de vida. A atenção primária, muito além do atendimento médico, muito além do atendimento de enfermagem, existe outros profissionais que englobam essa assistência e que oferta essa qualidade de vida. A gente sabe que muita gente, quando a gente fala ali
uma dieta, eles acham que é só comer o alface, né? Dieta, na verdade, não é isso. Cada dieta ela é específica para cada pessoa. É comer o arroz, é comer o feijão, mas comer com qualidade, né? Os industrializados, retirar. Então, é começar a ter essa conscientização de alimentos saudáveis, inserir a prática de atividade física, né? Hoje nós temos algumas unidades de saúde que ainda se permanece, o NASF-AB, que é o Núcleo Ampliado de Atenção Primária em Saúde, que nós temos educadores físicos, temos nutricionistas, temos fisioterapeutas, temos fonoaudiólogo, tem vários profissionais que compõem essa equipe e que estão ali para poder ofertar saúde para a população. Perfeito, muito obrigada. Professor Márcio, Dr. Pablo, quero agradecer as contribuições que vocês trouxeram para a gente aqui no quadro Jotão Entrevistas de hoje. E nós ficamos por aqui. E no quadro ODS em Pauta desta semana, vamos falar sobre o resultado das eleições no segundo turno de algumas capitais e relacionar o plano de governo dos candidatos vencedores com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A nossa equipe está com o professor Luiz Domingos, mestre em Ciência Política, que vai falar sobre o assunto. Olá a todos, olá professor Luiz, obrigada por nos receber hoje aqui e falar com a gente. Olá, um prazer é meu. Maravilha. Professor, agora nós temos a definição dos resultados das eleições, né? Em São Paulo, Ricardo Nunes, aqui em Curitiba, Eduardo Pimentel. Qual a sua percepção sobre os planos de governo deles em relação aos objetivos, né, do desenvolvimento sustentável da ONU? O que a gente pode perceber, olhando os dois planos de governo dos dois vitoriosos, é que o plano de governo do Ricardo Nunes, em São Paulo, é mais genérico do que o do Eduardo Pimentel, de Curitiba. Pela extensão, pelo tamanho, os arquivos são bem maiores, o do Eduardo é bem maior, mas o do Eduardo tem um caráter mais propositivo para os temas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então ele propõe mais coisas para o futuro e de forma mais detalhada. E, por sua vez, o Ricardo Nunes fala do que ele fez no período que ele foi prefeito, depois que ele assumiu, que ele era o vice, né? Depois da morte do Bruno Covas, o plano fala mais no passado do que para o futuro. Essa é uma diferença importante. Agora, a gente pode detalhar alguns pontos, mas, em linhas gerais, vai ser isso que vai aparecer nos outros pontos. Um plano bem mais detalhado, provavelmente com uma equipe técnica mais robusta em Curitiba do que em São Paulo. Inclusive, isso foi uma crítica que foi feita ao Eduardo Nunes em alguns debates. Dentro desse cenário, então, né, nós podemos discutir o quanto esses prefeitos, né, eles estão alinhados às ODS, por exemplo, 9, que é, né, que trata da indústria, inovação e infraestrutura, o 11, que trata de cidades e comunidades sustentáveis, e o 13, que trata da ação contra a mudança global do clima. Começando do ponto 9, de infraestrutura e inovação, dá para perceber que o plano de São Paulo, uma das coisas mais chamativas ali é um projeto chamado Inspira Sampa, que é uma incubadora de projetos de inovação, que é, em alguma medida, semelhante ao que já existe aqui, que é o Vale do Pinhão, que também é mencionado no plano do Eduardo e que vai ser potencializado segundo o plano de governo. Do ponto de vista da infraestrutura urbana, aí a diferença é muito grande. Em particular porque não tem no plano de São Paulo nenhum projeto muito inovador para uma região da cidade. E Curitiba tem um, né, que foi muito defendido pelo candidato Eduardo Pimentel nos debates, que é o Curitiba do Futuro Hídrico, que é uma reestruturação da região sul da cidade, que é a região mais populosa, que tem mais áreas de ocupação problemáticas, perto de encostas, em áreas verdes. Então é um plano ali muito, do ponto de vista do que está escrito, né, mais arrojado, que impõe também uma estruturação do transporte urbano, e aí toca no ponto, por exemplo, que a gente vai entrar em outro tema, que é uma frota de transporte público
de ônibus elétricos. Então, na hora que a gente chega nesse tipo de tema mais específico, é possível perceber que o Plano de Curitiba ele é muito mais articulado com inovação, meio ambiente, sustentabilidade e mais detalhado. Professor, para a gente finalizar então, né, num panorama geral, qual que é a sua avaliação desses candidatos que foram eleitos no segundo turno? Olha, eu acho que pela história do grupo ao qual pertence o Nunes e o tipo de disputa que foi feita em São Paulo contra um candidato de esquerda, as propostas dele e o perfil da candidatura dele tem um posicionamento mais tipicamente de centro-direita, né? Isso ficou claro porque o seu oponente, o Boulos, defendia pautas de esquerda. Em Curitiba aconteceu muito diferente, porque como o grupo de esquerda perdeu e não foi ao segundo turno, o mais forte era o Dulce, mas também o Requião, o campo da esquerda ficou muito aberto para o Eduardo no segundo turno, e ele foi atrás desse diálogo e trouxe propostas nessa direção. Tanto que no programa de televisão dele, as apresentadoras eram sempre mulheres. E a gente sabe que as mulheres, em geral, no Brasil, têm tido, nas últimas eleições, um voto mais progressista. Então, o programa do Eduardo abarca um leque maior de temas indo para a esquerda, já que a sua oponente aqui era uma candidata mais à direita, que era a Cristina Grêmio. O Eduardo aqui seria uma espécie de grande frente ampla que pega pontos sensíveis para o espectro da direita, mas também sensíveis para o espectro da esquerda, inclusive com críticas muito contundentes à adversária sobre, por exemplo, a ausência de programas para as mulheres na campanha dela. Eu acho que, no final das contas, a campanha do Eduardo ficou, do ponto de vista temático, mais plural do que a do Nunes. Maravilha, muito obrigada, professor, pela participação. Voltamos ao estúdio. Muito interessante, né, Gabriel, notar todas as informações que o professor Luiz Domingo trouxe. Realmente, fica a dica para a população, né? Saber como os objetivos de desenvolvimento sustentável estão alinhados ao plano de governo dos candidatos eleitos. O programa Papo Castiço recebeu Camila Andrade, apresentadora e editora-chefe do RIC Notícias Noite, da RIC TV, afiliada da TV Record no Paraná. No programa, a convidada falou sobre sua experiência frente a um telejornal, direitos humanos, consciência negra e os desafios e aprendizados adquiridos ao longo de sua trajetória. Confira o programa na íntegra no canal tv.ninter no YouTube. E o programa Café e Conhecimento abordou a Lei 14.994 de 2024, um novo marco para o combate à violência de gênero, conhecida como Pacote Antifeminicídio. Além de reconhecer a singularidade e a seriedade do crime, a nova lei reforçou o endurecimento das penas e destacou a proteção da mulher como prioritária frente ao sistema judiciário brasileiro. O convidado para falar sobre este tema foi o advogado criminalista Ivan Navarro. Você pode conferir o programa na íntegra no canal tv.ninter no YouTube. Em sua 25ª edição, o evento Júri Simulado Literário do curso de Bacharelado em Direito da Uninter trouxe mais uma vez um trabalho prático de preparação para o dia a dia da profissão. Confira na reportagem de Igor Orbach e Nayara Rosolene. Inocente ou culpado? Teodoro é um funcionário público com uma vida medíocre. Certa noite, recebe a visita do diabo e a proposta tentadora de receber uma fortuna. Para isso, bastava tocar uma campainha, o que levaria à morte de Ti Chun Fun. Diante do dilema, o homem cede à tentação e transforma a própria vida com dinheiro e influência. Até que, com o tempo, a culpa recai sobre ele, junto de visões com um velho mandarim morto. Isso o leva para uma viagem nos confins da China em busca de desfazer o mal provocado. Essa é a história do livro O Mandarim, de Eça de Queiroz, escolhido para a 25ª edição do evento Júri Simulado Literário, promovido pelo curso de Bacharelado em Direito da Uninter entre os dias 21 e 23 de outubro de 2024. O Júri Simulado é um trabalho prático dos alunos do curso de Direito da Uninter, que aqui encenam exatamente um julgamento no tribunal, preparando-os para o futuro da profissão. É uma atividade relativamente simples de ser realizada, mas que envolve o quê? A leitura, a interpretação, a oralidade, a pesquisa
da parte jurídica formal e apresentação. Então, é um exercício que envolve o desenvolvimento de várias habilidades nos alunos. A iniciativa acontece anualmente no primeiro ano do curso de Direito. Enquanto os calouros realizam os papéis de defesa e acusação, os veteranos que já realizaram a atividade anteriormente se dispõem a atuar como júri, juiz e acusado. Esses tipos de atividade contribuem muito, principalmente para a gente que está nos períodos iniciais, então às vezes a gente não tem essa oportunidade da prática e esse tipo de tarefa traz a gente para a prática, né? Tanto na parte acadêmica, como essa parte de falar em público, lidar em grupo, que é uma coisa que dentro da carreira de Direito a gente precisa aprender a lidar. Em votação realizada pelo júri por 4 votos a 3, a defesa levou a melhor e Teodoro foi absolvido na manhã de 23 de outubro. O maior resultado, no entanto, é a satisfação dos estudantes em poder participar. Nos mostram como que é a realidade de um júri, como é a face de um júri, não aquilo que nós vemos em filmes, não aquilo que nós vemos em séries e outras formas de mídia, mas sim como devemos nos portar, devemos nos vestir, nos falar em um local desse. E o Jornal Uninter fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê na próxima edição. Obrigado pela presença de todos. Sigam a TV Uninter nas redes sociais e acesse o nosso site uninter.com/notícias.